Boa noite, concurseiros de plantão. Conforme prometido no último vídeo, o vídeo de hoje vai ser a resolução de uma nova prova da Quadrix. Essa prova, ela também é de um Conselho Regional de Psicologia, mas da segunda região, e ela foi aplicada para o cargo de contador, nível superior então. Mas tem a matéria de raciocínio lógico e vamos fazer as questões para estudar para o Conselho daqui de Minas. Então a prova está aqui, raciocínio lógico, questões de 11 a 20. Vamos começar. A questão 11, o enunciado dela é assim. Para verificar a eficácia de um novo tratamento médico, esse tratamento foi aplicado em um total de 32 pacientes. Em 14 pacientes, o resultado do tratamento foi satisfatório. E em 18 pacientes, o resultado do tratamento foi insatisfatório. Os 32 resultados do tratamento desses pacientes foram entregues a você dentro de um envelope para sua análise. Ao retirar aleatoriamente o resultado do tratamento de um paciente de dentro do envelope, qual é a probabilidade de esse resultado ser satisfatório? Então, como está claro aqui, é uma questão de probabilidade. Como que a gente resolve ela? Essa daqui é bem simples. Primeiro você tem que pensar qual que é a quantidade total de resultados de exames. Dessa vez eu resolvi as questões à caneta e vou mostrar para vocês as fotos. Fica mais fácil do que digitar no slide, ou até agora é o melhor método que eu consegui. Com o tempo vai melhorando. Cadê? Aqui. Questão 11. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que saber o total de exames. O total de exames são 14 que foram satisfatórios, mais 18 que foram insatisfatórios. 14 mais 18, 32. A probabilidade a gente escreve ela em forma de fração. Então eu tenho 14 chances de pegar um satisfatório em 32 exames. 14 sobre 32. Só que não tem isso aqui na questão. Aqui na questão, se a gente procurar, vamos ver se tem. Tem 18 sobre 32, 14 sobre 18. Não. O que a gente tem que fazer então? A gente precisa simplificar essa fração. Simplificar ela é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui nesse caso eu dividi por 2. Então em cima ficou 7 e embaixo 16. Esse tem na resposta. Letra E, 7 sobre 16. Então você tem 7 chances em 16, que é a mesma coisa de 14 em 32. Só que, geralmente nas provas a gente costuma simplificar para achar a resposta. Então letra E é a resposta dessa primeira questão, 7 sobre 16. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é a questão 12. Vamos ler. Os elementos do conjunto C da figura representam as idades de pacientes que costumam procurar tratamento psicológico, e os elementos do conjunto D representam a quantidade de sessões necessárias para realizar um tratamento eficaz. C está aqui, D está aqui. Considerando que existe uma relação entre os conjuntos, assinale a alternativa que apresenta a função que demonstra a relação entre C e D. Essa setinha representa a função, que pega um elemento de C, transforma de alguma maneira e joga para D. O que faz 15 virar 3? E como é a mesma função, o que também faz 20 virar 4? E tem que fazer 35 virar 7? Dividir por 5. Então a função que leva de C para D é uma função que pega o valor de C, divide por 5 e te dá o resultado em D. Ele quer a relação entre C e D. Para você ter uma relação entre C e D, você tem que colocar um em função de outro. Então, primeiro eu vou colocar D em função de C. Eu vou pegar C, deixar separado do lado da igualdade e falar C igual uma continha, uma formulinha que tenha D. Então, C igual a 5D. Por quê? Se eu olhar para C, dá para perceber que os valores deles são todos 5 vezes maiores do que os de D. Então, essa é uma maneira de representar. Só que essa maneira não está no gabarito. Então, qual que é a outra possibilidade? É eu fazer o contrário.
colocar C em função de D. Então eu vou pegar D, deixar de um lado da igualdade, e o resto vai para o outro lado, e vai ter que ser uma formulinha que tenha C na formulinha. D é igual a... Se a gente olhar para D, ele é igual a C? Não. Para poder ficar igual a C, C tem que ser dividido por 5, que foi o que a função fez, para criar o conjunto D de dado. Então D é igual ao conjunto C dividido por 5. Aí os dois ficam iguais. D é igual a C dividido por 5, está na alternativa E. Então letra E é a resposta dessa questão. Vamos para a próxima questão. Essa foi a 12, então agora a questão 13. Essa questão 13, quando eu peguei para fazer, eu tomei um susto. Eu pensei que era uma questão de matriz. Eu teria que saber multiplicar matriz ou dividir matriz, alguma operação com matriz. Eu não lembrava, se fosse na hora da prova, ia ser um problema. Aí, olha como que ela foi resolvida. Depois de analisar bem, olhar bem para ela e pensar em todas as possibilidades, mas sabendo que eu não saberia fazer as contas com matriz, sem ter estudado antes, olha o que eu fiz. Eu escrevi essa matriz no caderno e tracei as diagonais. E traçando as diagonais, eu percebi que dentro de cada linha, de cada setor desses, tinha sempre a mesma letra. Aqui sozinho tem o A, aqui nesse segundo só letra C, nesse terceiro só letra B, no quarto só letra D. E o número 1, que é um dos que a gente tem que achar. Vamos ler o edital, vamos ler o texto da questão, a pergunta da questão que a gente não leu. Tem a matriz, esse tanto de número e letra. Assinale a alternativa que contém os valores que devem ser colocados nas posições 1, 2 e 3. Então aqui no 1, 2 e 3, o que eu devia colocar no lugar? E aí, traçando as diagonais, eu percebi que tem uma diagonal que só tem D e o 1 está lá, então ele deveria ser D também. Tem uma diagonal que só tem E e o 2 está lá, então o 2 deveria ser E. E tem uma diagonal que tem a letra F, o 3 deveria ser F também. Daí eu já pensei que eu tinha achado a resposta e marquei. E estava certo, eu olhei no gabarito e estava certo. Depois, bem depois, enquanto eu estava preparando para postar, eu percebi que se eu traçasse as diagonais para o outro lado, cada setor desse ficava com as letras em ordem alfabética. Aqui tem um D sozinho, aqui tem B, C, aqui tem C, D, E, A, B, C, D, e esse que começa com C, se tudo é ordem alfabética, tinha que ser C, D, E, F. E é a resposta. O 1 é igual a D, o 2 é igual a E, o 3 é igual a F. Na questão, corresponde à alternativa B. Vamos para a próxima. Questão 14. Observe a tabela verdade a seguir. Então a gente tem x e y, que devem ser as proposições, e aqui x, um conector, e y. Essa tabela verdade representa dois sintomas, x e y, apresentados por 4 pacientes, de forma a padronizar-se o significado dos resultados da análise clínica nos 4 pacientes. Convencionou-se a seguinte nomenclatura. Hoje está agarrado. V igual a verdadeiro, ou seja, o paciente apresentou o sintoma. F igual a falso, ou seja, o paciente não apresentou o sintoma. Assinale a alternativa que contém os valores corretos para 1, 2, 3 e 4, considerando-se o conectivo do tipo conjunção. Eu estou devendo aqui no canal uma tabela verdade completa, fazendo ela para vocês verem. Ainda vou fazer. Mas essa questão aqui, ela é exatamente igual a que a gente fez no CRP4 de Minas Gerais. Qual que é o que resolve ela? Para começar a tabela verdade, você tem que decorar ela, senão você não resolve. O que a gente tem que fazer? Cadê minha questão 14? Eu não tenho nem anotação para ela, porque não adianta. O que a gente tem que saber para resolver isso aqui? A gente tem que saber que se a gente tem duas proposições, nesse caso x e y,
E a gente vai usar a conjunção, que é esse chapeuzinho aqui, tipo um acento circunflexo, só vai ser verdadeiro se x e y for verdadeiro. Qualquer outra possibilidade vai dar falso. Então aqui, verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro. Nas outras, que não é verdadeiro, verdadeiro, que tem um falso no meio ou dois falsos, vai dar falso. Então, 1 vai ser verdadeiro, 2 falso, 3 falso, 4 falso. A questão é idêntica à da outra prova. Só muda o que está escrito, o enunciado. Então, a resposta dela vai ser letra A, que tem o primeiro verdadeiro, que a gente tem x verdadeiro, y verdadeiro. Então, x conjunção y vai ser verdadeiro, todas as outras são falsas. Então, a letra A, que deu 1 verdadeiro, 2 falso, 3 falso, 4 falso. Não tem jeito. Tabela verdade tem que decorar. Vamos para a próxima questão. Questão 15.